Muito bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai estar assistindo este episódio, mas espero que você assista com muito carinho. Bom, o tema de hoje vai ser bem objetivo. Nós vamos falar sobre inteligência emocional. E eu quero agradecer a todos que mandaram mensagem lá no Instagram sugerindo o nome do nosso podcast, que agora vai ser Podcast. Tá bom? Então, trabalhando hoje justamente sobre a inteligência emocional. Igor, mas como que é isso na prática? Bom, na área financeira, a gente trabalha ali durante as crises, naqueles momentos de ápice da bolsa, seja para cima ou para baixo, como que nós devemos se comportar. E para isso, eu tô aqui com um grande convidado, ele que... Você tava com quantos quilos a primeira vez em 2000 e alguma coisa atrás? 2021, Quantos quilos? 117 quilos, Tava com 117 quilos e hoje tá com quanto? com 88 quilos. 88 quilos. Amigo, se o cara saiu do peso antigo pro peso atual, não tem algo para nos ensinar sobre inteligência emocional, eu já não sei mais. Então, com vocês, Tardelli, muito Show de obrigado, bola, meu show de amigo, por bola, estar show junto de aqui bola, comigo e show de aceitado o bola. convite. Eu que agradeço e sim, fico muito feliz e muito lisonjeado com o convite. E a gente começa a perceber que as coisas têm fluído muito rápido nesse ano, né? Demais. Eu percebi que todas as coisas que a gente sonha em fazer, quando você coloca foco nela e tem a inteligência emocional bem equilibrada, bem estruturada, elas acontecem rapidamente, né? Sim. Eu ficava imaginando que quando seria uma participação num podcast, Uau! né? Quando seria, sendo que seria um sonho, né? Fazer uma apresentação. Então eu ficava assim, não, daqui 2, 3, 4, 5 anos, não sei, mas tá tudo bem, né? O tempo é bom também. Mas aconteceu dentro do mesmo ano que a gente resolveu mudar, resolveu buscar novos entendimentos e, acima de tudo, dar uma tratativa melhor para as nossas emoções, né? E é o tema de hoje, né? Do que nós vamos falar, do que nós vamos aqui compartilhar o conhecimento que a gente tem adquirido há mais ou menos um ano e pouquinho, né? Legal. Que a gente tem feito isso. Então, acredito que é algo muito importante, Igor, e que é extremamente necessário para que a gente possa ter uma vida de paz, prosperidade e muito amor, claro, né? Show de bola. E esse é o primeiro podcast que você faz? Primeiro podcast. Que legal, que legal. Então, ao longo da nossa vida a gente tem muitas objeções, né? E a questão também que eu costumo falar é que o cérebro ele é acostumado a poupar energia. Então, eu entendo por ser a primeira vez, eu já passei por isso quando eu ia lá na frente da igreja que meu pai pedia para eu ler sobre um versículo da Bíblia, né? Esse formigamento, essa angústia, mas é justamente os 3 primeiros segundos onde o cérebro ele quer fugir. Então, nesses 3 primeiros segundos, quando você está se propondo a fazer algo novo, ele está querendo poupar energia. Então, é aquele momento que você está assustado. Mas já quebrou o gelo. Então, já passou. Agora é só sucesso nesse podcast aqui. Foi bom, foi rápido, já passou já 3 passou. segundos. Muito bom, muito bom. Muito bem. Tardelli, se apresente, o que você faz, como que é a sua rotina, por que você decidiu, né, começar a malhar, como que foi essa virada de chave na sua vida? Deixa eu me apresentar mais formalmente, Tá, então, claro. né? No nível profissional. Meu nome é Tardelli Vieira, tenho 38 anos, sou casado com minha linda esposa, Miriane Vieira, e tenho buscado mudanças que têm transformado a minha vida. E eu acredito que grande parte dessa busca e desses resultados que eu tenho tido hoje, ela é uma parte muito importante, né? A paciência dela e o cuidado que ela teve por me ajudar a passar por esse momento de transição. Eu sou pai de 3 filhos, né? Estou com o 4º já na agulha, já, né? Para nascer, estamos grávidos já de 6 meses. E eu vou aproveitar para falar o nome deles logo, senão vai que eu esqueço, né? Porque a lista está ficando extensa. Então, pela ordem, tem o João Pedro, a Luísa, a Liz e está na forma o Lorenzo. Né? Que está chegando aí. Acredito que até o final de fevereiro, início de março, ele já está aí com a gente, se Deus quiser. Igor, eu tenho mais ou menos 18 anos como servidor público. Certo. Né? Trabalhei muito tempo no estado e agora sou concursado no município. E eu passei por grandes dificuldades na questão de troca de governo. Quando você está com o governo do seu lado, você está com um bom cargo, com um bom salário e até mesmo prestígio, né? Porque as pessoas, o seu prefeito ganhou, coisas assim nesse sentido. Mas quando dava errado, que você realmente não tinha a pessoa do teu lado, você voltava a estaca zero. Então você voltava a ser um assistente administrativo ou algo parecido.
Então eu não estava mais suportando passar por isso o tempo todo. E eu queria realmente avançar e crescer e subir de nível. E eu percebi que onde eu estava, fazendo as mesmas coisas, não ia adiantar. Então eu busquei entender como que funcionava a mentalidade humana, a mente humana. Por que tem pessoas que têm sucesso, pessoas que cresceram na vida, e outros que não. Outros que vivem lá, trabalhando no serviço público toda uma vida, e às vezes estão até satisfeitos com isso, e é normal, eu entendo. Mas eu acredito que nós temos a possibilidade de buscar coisas extraordinárias na nossa vida. Nós temos um Deus que é tão bondoso e poderoso, e eu sou muito grato a Ele por todas as coisas que têm acontecido em minha vida. E a gente tem sim a capacidade de buscar coisas maiores, de acessar novos níveis. E o primeiro passo é tratar das emoções, né? Claro. Acredito que do seu quociente emocional, entendeu? Acredito que é isso, né, Igor? Show de bola. E essa semana eu fui na palestra um evento que teve aqui, né? E um dos palestrantes é o Marcos Rossi, né? Aquele que ele nasceu com uma deficiência, não tem os braços nem as pernas, eu já né? vi uma palestra dele, muito show. Sim, show, né? E aí, cara, ele falou assim, perguntou pra plateia qual que é a coisa mais importante que existe. Aí falaram tempo, falaram dinheiro, família, eu mesmo. Aí ele melhorou. Quem responder correto vai ganhar um livro meu. Aí eu falei, emoções. Aí na hora ele falou, exatamente. É com as emoções que você tem aquela coisa mais importante. Porque se as suas emoções não estão em controle, outros aspectos da sua vida não vai estar em controle também. Então essa parte de inteligência emocional é fundamental. E eu quero te perguntar, né? O que é essa questão de inteligência emocional? Como que você aplicou isso na sua rotina? Olha, eu tenho estudado e eu tenho visto alguns autores e pessoas que têm defendido que é mais importante hoje o que é o quociente emocional, do que o QI. Porque a inteligência, normalmente, ela te leva a acessar algumas coisas, algumas carreiras, alguns cargos, até mesmo um bom trabalho, né? Um bom emprego. Sim. Só que, se você não tiver um quociente emocional bem equilibrado, você não se mantém. Então, as pessoas, esse autor, né, Daniel Goleman, tem defendido bastante isso, que é importantíssimo que você tenha o quociente emocional elevado e bem cuidado, porque se você não tiver, companheiro, provavelmente onde você entrou você não vai conseguir se manter. Então, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é um conjunto de habilidades para você saber gerenciar as suas emoções, gerenciar tudo aquilo que vem externo para você. E muitas das vezes aquilo que você tem internamente para ser trabalhado. Então, veja bem, olha só que coisa extremamente interessante. Você pode passar toda uma vida sem entender o que se trata com você mesmo, né? Você pode passar toda uma vida sem se reconhecer, sem saber quem você realmente é. E isso é muito difícil, porque tem pessoas que estão sofrendo bastante por isso, né? Vou te dar um exemplo aqui prático do que é a inteligência emocional e como que ela funciona. Ótimo. Tá? Duas situações. A primeira, uma pessoa que tem a inteligência emocional bem tratada, bem equilibrada, já fez alguns estudos, né, e está com ela bem controlada. Ela chega no seu trabalho e vai cumprimentar um amigo que todos os dias ela cumprimenta. Ela vai dar um bom dia para aquele amigo, né, aquele colega de trabalho. Isso é normal, Perfeito, natural. claro. Ele chegou e falou, bom dia, Igor. E Bom o dia. Igor, não, dessa vez o Igor não respondeu. Você Nossa. entendeu? Ele passou pelo Igor, o Igor não deu bom dia para ele, só que ele tem as emoções dele muito bem tratadas. E ele vai sair para a sua cadeira, para o seu local de trabalho com esse pensamento e com essa situação que ocorreu e vai pensar, cara, o que está acontecendo com o Igor? Provavelmente ele deve estar com algum problema em casa e hoje ele não está bem. Então eu vou dar um tempo para ele poder, né, colocar suas emoções no lugar e vou mandar uma mensagem para ele falando que eu estou à disposição dele. Que se de repente ele precisar de uma ajuda, ele tem uma pessoa que está tranquilo para poder ajudar. Porque às vezes você não tem a solução, mas só de ouvir, você já começa a tratar o problema do outro. Então, com inteligência emocional, funciona desse formato. Agora, essa mesma situação sem inteligência emocional. Beleza. Eu passei pelo Igor, dei bom dia, o Igor não me cumprimentou e eu já passei para minha cadeira já pensando, cara, o que foi que eu fiz pro Igor? Por que esse cara é tão mal educado que não me cumprimentou hoje? Pelo amor de Deus, eu sabia que o Igor não gostava de mim. Eu sabia que ele estava forçando amizade comigo esse tempo todo.
Entendeu? Que cara sem educação, não faz sentido eu ter mais ele na minha lista de contatos. E aí já te exclui da lista de contatos dele. Para de seguir no Instagram E também? quer saber o mais? Vou parar de seguir no Instagram. É demais. É demais. Porque hoje é terrível, né? As pessoas ficam na métrica e você gosta de mim, você me segue no Instagram. Se não segue, não é mais meu amigo. Baseado nisso, né? Então, isso é a grande diferença sobre ter as suas emoções controladas. Se você não tem, você vai começar a criar coisas na sua mente que não existe. E aquele fato que era simples de resolver se torna um gigante na sua mente. E ele atrapalha você a conviver com as pessoas que estão ao seu redor e conviver consigo mesmo, que é o principal, que é tentar identificar isso. Então, acredito que esse é o principal, né, destaque sobre, resumidamente, o que é inteligência emocional, né? Entendeu? Não, é muito importante saber disso, né? Porque muitas vezes acontece coisas rotineiras, trânsito mesmo, Sim, cara. Nossa, sim. trânsito é algo assim muito pesado, né? Problemático. Então, assim, é a questão da pessoa se conhecer para conhecer o próximo, né? Exatamente. Antes de querer resolver o problema dos outros, se encontre primeiro, Isso. esteja dentro dos planos e depois vai seguindo, né? É a melhor forma. Perfeito. Entendeu? E quando que virou a chave para você? Cara, foi o seguinte, eu na busca de crescer, de querer ser alguém melhor, né, mudando assim as coisas que eu tinha passado, que eu estava vivendo, que eu percebi que não ia chegar em lugar nenhum onde eu estava, porque quando você... Foi ano passado ou foi quanto tempo? Foi esse ano. Foi esse ano? Esse ano. Caraca. Isso aconteceu em janeiro. Caraca. Entendeu? Porque eu já vinha desanimado com todas as situações. E aí, um belo dia, esses altos e baixos que me provocavam também uma escassez financeira, né? Uma falta de dinheiro, porque o salário é bom, o salário é ruim. É bom, é ruim. Então, isso a gente ficava prejudicado. Então, um certo dia, eu em casa, né? Mexendo em algumas coisas, a minha filha de 1 ano e pouquinho, ela tinha acho que 1 ano e 1 mês. Não, acho que não tinha nem 1 ano, ela estava começando a andar. E ela levantou, agarrou num pano de uma mesa e puxou uma vasilha de vidro que quebrou uma travessa, sabe? Eu escutei aquela travessa quebrar. E aquele dia eu estava numa situação financeira tão ruim que eu fiquei lá de fora pedindo a Deus que não tivesse acontecido nada. Porque provavelmente se tivesse que fazer algo diferente por ela, eu não teria condições financeiras naquele dia. Então, aquele momento, aquele trauma que poderia também me deixar, né, travado ou depressivo, girou a chave. E eu falei, cara, não faz sentido mais eu continuar tocando minha vida do jeito que está. Então, aquele momento, aquele trauma foi o que girou a chave. Eu falei assim, cara, eu tenho capacidade de buscar algo mais. Se o Igor consegue, se outras pessoas conseguem, eu também vou atrás. Então, esse momento foi o momento de virada de chave, que foi o momento que eu comecei a entender que eu tinha que buscar mais sobre as minhas finanças, que eu comecei a entender que eu tinha que cuidar da minha saúde, não por mim, mas porque eu tendo uma saúde em dias, eu poderia cuidar mais dos meus filhos, eu poderia passar mais tempo com eles. E entendi que nem sempre, Igor, o mais importante da vida é você gerar só recursos para sua casa. O recurso financeiro é importante? Sim, importante. Mas o tempo de qualidade, isso não tem valor. Entendeu? Isso não tem preço. Daqui a pouco vai passar e você vai olhar para os seus filhos, eles vão estar grandes já e não vai querer mais andar com você. Então, aquele momento mudou a chave na minha mente e eu comecei a entender que eu realmente tinha que fazer algo diferente por mim e pela minha família. E que se às vezes eu tivesse com preguiça de fazer por mim, eu fizesse pela minha família. Claro. Né? Que aí seria, né, o elo mais importante da coisa. Então, foi nesse momento aí. Eu acredito que foi nesse momento. Cara, é sensacional, viu? Porque assim, eu também comecei a buscar ali em 2020, mais especificamente, né? A entender mais sobre como que funciona, né? A cabeça de uma pessoa que tem sucesso, a cabeça que não tem, de uma pessoa que não tem sucesso. Como que é esses estados, né? Esse status. E aí, beleza. Aprendi isso, né? Levei para a área financeira, conheci nomes de pessoas bastante renomadas, comecei esse estudo. Só que aí eu comecei a namorar também nesse período. E aí é aquela questão, né? Porque não é mais só você, é você e seu parceiro, sua parceira. Sim. E aí, cara, a gente entende que o quê? Eu tive alguns problemas muito pontuais no relacionamento. E a culpa era de quem? Minha. Porque eu não me conhecia muito bem. Então, eu já cheguei ao ponto ali de ter aquela discussão, de ter muito atrito, né? E aí, cara, eu pensei, cara, mas que é isso? Então, assim, hoje, olhando em retrospecto, eu analiso que foram pontos primordiais que aconteceram, mas que eu não parei por aí. Então, como que foi a primeira, cara? Eu lembro assim, nossa, a primeira a gente teve uma discussão, eu
muito arrogante, cara. Muito arrogante, muito arrogante. Hoje eu percebo como que eu fui, né? Muito arrogante. E aí a Tamiris, ela ficou muito chateada, ela chorou e tal. E aí, o que que foi a primeira coisa depois que eu fiz isso? Eu nem pedi desculpa, pra você ter ideia. Aí, mas depois de alguns dias a gente resolveu. A primeira coisa que eu fiz foi ler o livro O Milagre do Amanhã sobre Relacionamentos. Pra eu entender, nossa, mas o que foi que aconteceu aqui? Aí eu fui me entender mais. Que às vezes algo que não possa parecer arrogante pra mim é pra outra pessoa. Sim, E sim, sim. aí eu fui buscando, né? Buscando e eu entendi que hoje, eu entendi que a gente não tropeça em montanhas, mas a gente desliza em cascalho. Porque os grandes problemas que acontecem não é pontual, mas a soma de vários que vão acontecendo. Então é um acúmulo de Exatamente. problemas. E quando você Exatamente. fica fugindo de problema, aí vira aquela bola de neve e é onde vem a crise, né? É aquele fato que as pessoas falam assim, do nada ele explodiu comigo. Do nada aconteceu, mas veio uma cadeia de pequenos problemas que gerou aquela grande bola de neve, como você falou. Então, o principal problema de você evitar essas discussões foi o que você fez. Você identificou que não é eu vou mudar por quando ela mudar. Não. É, Eu exato. tomei a Né? decisão de me conhecer primeiramente, Uhum. de mudar a mim. Porque quando eu ficar, companheiro, em cima do muro, esperando alguém mudar para eu ser uma pessoa melhor, é provável eu morrer em cima do muro e nada vai acontecer. Entendeu? Então você conseguiu captar uma chave importantíssima da inteligência emocional, que é se conhecer, entendeu? Buscar no seu interior e, acima de tudo, a autorresponsabilidade. Não querer culpar terceiros por que está acontecendo com você. Entendeu? Acredito que é isso. Não, perfeito. E falando dessas questões de problemas, né? O que você vê hoje, né, de grande problema na sociedade relacionado com e que a gente pode linkar com a inteligência emocional? Olha, Igor, eu tenho estudado bastante sobre isso e tenho visto que cada tempo que passa as pessoas estão sofrendo mais sobre doenças emotivas, né? Doenças que que atrapalham as suas emoções. Temos visto pessoas extremamente depressivas, ansiedades ao todo tempo, né? Pessoas que têm pânico de sair de casa. Tem gente que não tem coragem de chegar aqui no lugar desse aqui, ó, no 10º andar, não veria nunca, porque tem o pânico da altura, entendeu? Então isso tem me preocupado, porque cada dia que passa, você percebe que a sociedade, que as pessoas que estão ao seu redor estão morrendo com as próprias mãos. Não está precisando de ninguém vir e praticar um assassinato ou algo parecido. Elas vão se enchendo de tantas coisas, de tantos problemas que a maioria das vezes nem existem, que é o caso do rapaz que ficou zangado com um colega que não tinha nada a ver, o cara estava passando por um problema, né? Ele estava no dia ruim. Sim. Então as pessoas estão se matando com as próprias mãos. E isso é muito terrível. Então, o que acontece? Aumenta a cada dia mais essa problemática. E o que eu vi esses dias? Eu fiz uma semana de lives sobre tratamento com crianças, né? Que foi exatamente na Semana das Crianças. Ah, que legal. E aí eu fiz um estudo, fiz um levantamento de informações e foi assustador descobrir que crianças e pré-adolescentes estão também passando por essas doenças. E são doenças mentais de pessoas adultas. E hoje as crianças já estão absorvendo isso. Por quê? Porque está muito impactante, está muito forte. Olha só, crianças de 12 a 13 anos com depressão. Crianças de 9 a 11 anos extremamente ansiosas, Né? porque passam um dia de frente de uma tela, não querem mais sair para se divertir com os amigos. Cara, é muito engraçado como as coisas estão mudando, Igor. Eu sempre apanhei. O dia que eu não apanhava da minha mãe quando eu era pequeno, eu reclamava. Falava assim, tem alguma coisa errada, a mãe não me bateu hoje, eu tenho que fazer alguma coisa. E às vezes eu fazia alguma danadice ali para apanhar. Por quê? Porque eu tinha apelido de pé de cachorro. Eu só ficava na rua, a melhor coisa da minha vida era ir pra rua e brincar, entendeu? E minha mãe ficava brigando para eu voltar para casa. E hoje as mães e os pais estão tentando tirar os seus filhos de casa. E ele não consegue, você entendeu? Então olha só que problemática que está acontecendo no mundo hoje. As crianças estão sendo bombardeadas com coisas que elas não teriam que assistir. Estão vendo coisas que não era momento de assistir. Então como é que um cérebro tão pequeno que está em fase de formação, é um drive virgem, né? Começando a receber informação, um HD virgem, começando a receber informações e programas, recebendo só coisa que não pode. Então, presta atenção nisso que está acontecendo. Então, aquilo que talvez ia acontecer com um adulto,
depois dos 20 e poucos anos, está acontecendo com as crianças. Crianças. Está sendo adiantado um problema que não deveria acontecer nem com o adulto. Então, a grande problemática da sociedade hoje é essa falta de convívio, de relacionamento. A tela, companheiro, está acabando com isso. E aí as emoções das pessoas vão cada dia mais dilacerando. Então, a grande problemática é essa. Nardelli, e aí, o que fazer, cara? O que é a solução para isso? Vai todo mundo morrer? Talvez sim, mas se você se atentar, se você acordar e buscar pequenas coisas que vão transformar o seu dia a dia, e uma delas é o que eu falei inicialmente sobre tempo de qualidade com a sua família, você vai começar a transformar essas coisas. Né? Você vai começar a perceber onde que está entrando, né, o problema, em por que meio que está chegando as informações que ele não devia receber. É pelo celular, é pelo tablet, é por um desenho? Ou será que as amizades que ele está tendo estão com algum problema? Então, o tempo de qualidade vai começar a transformar isso, que é o grande problema que eu consigo ver hoje na sociedade. Nossa, sensacional, né? E linkando com isso daí, essa semana eu mandei mensagem para uma aluna, né? Ela me falou, relatou várias coisas, e o que eu quero falar é que o celular, ele utilizar de forma errada, ele acelera muito porque libera muita dopamina, né? Esse hormônio, e acaba que a gente fica muito acelerado, ansioso, né? Sim. E é justamente o que está acontecendo com ela. Por quê? Hoje a gente vive em uma sociedade, em uma era, que a gente tem mais informações do que um governante lá de 1990. Exatamente. Certo? Um presidente lá de 1990. Aí qual que é o ponto? O ponto é que, olha só, hoje a gente está com muita informação, ok? Muitas informações geram muitas ideias. Muitas ideias elas vão gerar muitas tarefas, mas muitas tarefas sem foco, procrastinação. Procrastinação é igual frustração no final. Então ela estava se sentindo frustrada devido ao tanto de coisa que ela tem para fazer. Então hoje eu acredito que as pessoas assim que têm as skills de, por exemplo, foco, repetir o que precisa ser feito todos os dias, constância. Essas pessoas estão sendo muito valiosas hoje no mercado. A criação de novos hábitos, né, Igor? Então, é o que tem acontecido, né? E é o que eu tenho visto, assim, muita notícia e muita coisa assustadora relacionada a isso, entendeu? Sim. E trazendo agora para um assunto financeiro, né? Essa semana também tive bastante reflexões nessa semana. E aí, uma delas foi encontrar uma resposta. Encontrar respostas sobre porque umas pessoas têm posse do dinheiro e outras pessoas não têm a posse do dinheiro. Aí, hoje, eu achei. Aonde que estava a resposta? Me conta. Hoje eu achei. Lendo sobre a parábola do joio e do trigo, lá tem um momento que é de fato destinado às pessoas e explica porque as pessoas têm dinheiro e outras não têm. E aí, na época, existia, então, né, aquele que cultivava a terra, e aí ele plantou sementes muito boas de trigo. E aí, passado algum dia, chegou uma pessoa lá, a Bíblia diz que é um inimigo, né? O inimigo chegou lá... Eu li essa parábola hoje, ó. Sério? Li hoje. Nossa, que coisa. Top. Olha, vamos refletir, então. Olha lá. E aí, o inimigo, ele vai até o local e planta uma erva daninha, né? Várias ervas daninhas. E essa erva daninha era o joio. Passados mais um tempo, os funcionários lá, né, chegam pro patrão e falam: patrão, você não plantou uma semente boa? Por que tem esse joio aqui? Os ceifadores, né? É, exatamente. E aí ele respondeu: bom, passado o tempo, né, alguém poderia vir aqui, alguém não, o inimigo poderia vir até aqui e ter plantado a erva daninha. Então, Senhor, você quer que nós tiramos esse joio e separamos do trigo? E ele falou: não era para separar, porque era para esperar o tempo, porque com o tempo ia amadurecer o trigo e o joio, e só depois separarem o joio, queimariam, pegariam o trigo e guardariam lá no armazenamento. Como que fala? No armazém? No armazém. No celeiro. Celeiro, perfeito. E aí a gente reflete. Bom, então vamos lá, 3 pontos. O primeiro, não sei se você sabe, mas o trigo e o joio aparentemente não tem diferença. Não tem diferença. Quanto que vai ter diferença?
só quando eles amadurecem e tem os frutos. Porque quando você pega o joio e esfarela, a massa, na verdade, ele esfarela. E quando você amassa o trigo, só fica sementes. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que ele falou? Ele falou que ia armazenar em algum lugar. Ou seja, a gente tem o trigo que não deprecia ao longo do tempo. Pode passar um ano, você consegue utilizar ele. Então, meio que poupar esse trigo, né? E o terceiro ponto é o quê? O trigo, na mão de pessoas corretas, vira o quê? Pão. Pode virar vários pães. Então, aqui ele colocou a lei da multiplicação. É onde que eu quero chegar. Deus, ao longo da nossa vida, disponibiliza vários recursos. Tem aquele que pega o trigo e transforma em pães. Mas tem aquele que pega o trigo e transforma em joio. E o que isso quer dizer? O trigo é justamente o dinheiro. As pessoas que pegam esse dinheiro e multiplicam vão ter mais. Sim. Agora, aqueles que pegam o dinheiro e transformam em joio, só vai esfarelar e acabar. E aqui está o grande ponto. Todos têm os recursos. É o que você faz com cada um deles. Só que, analisando mais um pouco isso, tem um momento nessa parábola que o dono da lavoura, ele fala algo e usa inteligência emocional. Sabe quando os ceifadores perguntou se era para tirar o joio do trigo? Ele falou que não. Mas vamos analisar mais um pouco. O joio é a praga. É o problema. Certo. E ele está vendo o problema junto com a bênção que ele plantou, que é o trigo. E ele falou que não. Então ele utilizou alguns artifícios de inteligência emocional ali para tomar aquela decisão. Então eu quero te perguntar, quais são esses pilares, né, esses aspectos, essas características da inteligência emocional que a gente pode utilizar no nosso dia a dia? Entendi. Antes de eu entrar aqui nos pilares, deixa eu também fazer uma reflexão sobre isso que você falou. Né? Claro, claro. A questão da palavra que ele falou, que ele não autorizou a separar o joio do trigo naquele momento, é porque ele percebeu, através, né, do seu conhecimento, do preparo que ele tem, né, porque senão ele não seria os senhores daquelas pessoas, né, que se ele arrancasse naquele momento, provavelmente ia se perder muito trigo, né, exato. porque ia vir junto. Então, o momento em que o ceifador tira o joio do meio do trigo na hora errada, é onde acontece a grande problemática. Quando o investidor vende as suas ações na hora errada, companheiro, você entendeu? Ele vai perder, prejuízo, vai levar um prejuízo muito grande. Então, essa correlação ela existe. E nós percebemos que riqueza, alcançar prosperidade, ela está escrita na Bíblia de cabo a rabo. Demais. De todos os livros, do Antigo Testamento até o Novo, até Apocalipse, está falando sobre riquezas, ensinamentos sobre isso. E a referência ao dinheiro é a segunda palavra mais utilizada na Bíblia. Exatamente. Então as pessoas têm esse bloqueio, né? E eu também tinha essa crença, que ou você serve a Deus ou você tem dinheiro, né? Eu tinha esse pensamento, mas isso veio assim sendo mudado. Então, o que a gente pode colocar aqui sobre os pilares da inteligência emocional, né? Coisas que a gente pode realmente observar e entender que vai fazer toda a diferença na sua vida, né? São 5 pilares. Perfeito. Esses pilares são utilizados por a maioria das pessoas que trabalham com esse tema, né, com esse assunto, que é a questão do autoconhecimento, controle das emoções, motivação, né, a empatia e a comunicação efetiva. Vou fazer aqui um pequeno resumo sobre tudo isso aqui para que a gente possa, né, ter um entendimento. O autoconhecimento, nós acabamos de falar sobre ele. É a questão de você saber quem você é e ter uma identidade ativada. Você entender que a autorresponsabilidade é extremamente importante. Não adianta você querer culpar terceiros, você tem que saber onde está o problema. Você tem que entender que muitas das vezes o problema está em você e não no outro que está do teu lado. E se você ficar querendo culpar terceiros, você nunca vai achar a chave para realmente mudar a sua vida. Então, o autoconhecimento e se questionar é uma das melhores maneiras de você começar a entender sobre esses pilares. Então, esse é uma tarefa que você tem que fazer todos os dias. Eu tenho estudado algumas coisas e é interessante como você vai, às vezes, mudando a sua percepção de coisas que você lê um dia e aí você estuda outras, você retorna, parece que incrível, mudou né, tudo. Cara? É porque a fase diferente, a fase diferente que você está. Cara, que sensacional. Então, eu tenho percebido isso. Né? Eu tenho, assim, há alguns tempo, falado que para que você realmente comece a crescer, você tem que mudar de ambiente, não é?
Sim. Eu pegava isso, entendeu? Só que me caiu um código poderoso esses Olha dias. só. Entendeu? Um código poderoso que eu entendi que não é só, e não é a principal nem o início de mudar de ambiente. O principal é a transformação. Porque a mudança ela acaba retornando ao seu estado de origem. Deixa eu te dar um exemplo aqui, eu acredito que eu posso falar, né? Que as pessoas que vão estar ouvindo, né? Uma coisa assim, para que a gente entenda e fique gravado. Tá bom, vai ficar gravado. As fezes, o cocô. Sim. Entendeu? Se você mudar ele de lugar, tirar do chão e colocar numa mesa, ele vai continuar sendo o cocô. E Mas mudou, né? Mudou. Tá. Entendeu? Ele continua ele. E ele fede, né? Ele tem um mau cheiro. Aí você vai lá e, né, modifica, passa um perfume nele para dar uma enganada, entendeu? Provavelmente ele vai ficar ali, né, com um perfume diferente alguns minutos, alguns segundos. Mas ele vai continuar com aquele mesmo fedor. Sim. Porque não houve uma transformação. Então, se a sua mentalidade não for transformada, se as suas crenças não forem transformadas, é impossível você querer mudar de ambiente antes disso. Você entendeu? Então, o que é o principal? Qual que é a primeira sacada que você tem que ter para vir gerar autoconhecimento e começar a transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor? A mudança de mentalidade. Olha, é engraçado, as pessoas ficam debatendo algumas coisas assim, eu tenho que me mudar, eu tenho que me aproximar de algumas pessoas, e nós temos um exemplo prático, aquela live que a gente fez, tu lembra? Sim. Aquela pessoa que estava reclamando, Sim. que ela se incluía em alguns ambientes diferentes, estava com outros relacionamentos, só que logo ela era tirada desse ambiente, as pessoas não aguentavam ele. Por quê? Ele não tinha mudado a mentalidade dele. Nossa, incrível. Você entendeu? Ele não tinha mudado as crenças. E aí, como é que eu vou me colocar em um ambiente com as mesmas crenças? Provavelmente eu vou ser expulso daquele ambiente, né? Vou causar um clima ruim e as pessoas não vão conseguir se adaptar a mim. Por quê? Porque a minha mentalidade é a mesma. Então, a mudança, ela não gera o impacto que você realmente precisa. O que gera é a transformação. Seja a mentalidade, as suas crenças e tudo aquilo que você quer mudar, assim, chegar a um ponto na sua vida. Então, a transformação é muito importante. Então, esse primeiro ponto é o autoconhecimento. Só uma pergunta. Sim. Tardelli. O autoconhecimento está relacionado com a identidade também? Sim. Eu acredito que enquanto você não descobre quem você realmente é impossível você se conhecer. Não tem como você chegar digamos assim, a um diagnóstico da sua vida, do que está acontecendo com você, sem o autoconhecimento, sem a sua identidade ativada. Né? Se você me perguntar, mas qual que é a identidade? Qual que é a sua identidade? Eu ativei minha identidade tem poucos meses, foi início do ano, que eu percebi, e já li, eu acredito que 100 vezes, Gênesis 1:26, que fala que eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, não tem nada que outras pessoas vão me falar ou que vão querer impor para mim que eu não vou ser. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Perfeito. Então, esse foi o entendimento, entendeu? Sobre a identidade e o autoconhecimento. Tá? Excelente. Seguindo aqui, nos pilares, nós temos sobre o controle das emoções. Isso é muito importante. As pessoas falam assim, então eu não vou mais sentir raiva, eu não vou mais brigar com a minha namorada, igual você fez, ou com a minha esposa. Nada disso. Vai acontecer, isso é normal. O que vai acontecer, se você conseguir controlar as emoções, é o que você faz com aquele momento de raiva. Exatamente. É a atitude que você tem no momento de ira. E muitas vezes ela vai acontecer no dia, e é várias vezes que vai acontecer, são várias vezes. Então, o controle das emoções, esse pilar, é o que vai fazer o resultado mudar de tudo aquilo que acontecer. Por mais difícil que a situação seja, você ter equilíbrio emocional para identificar onde está o problema. É comigo? É com o outro? Ou será que é alguma situação externa? Ou o que está acontecendo? Então, o controle das emoções é muito importante sobre isso. Terceiro pilar é a motivação. Entendeu? Então, assim, isso é o que faz a pessoa acordar todos os dias pela manhã. Como que você acorda da sua cama se você não tiver uma motivação para isso? Você tem que ter um motivo para a ação, motivação, um motivo para agir. Qual é o seu motivo? Para que você está nesse mundo? O que você vai fazer? Você vai passar aqui somente por passar? Ou será que você vai deixar algum legado, vai deixar algo na história? Vai ser uma referência? Como é que você quer ser visto, sei lá, com 80 anos, seu aniversário de 80 anos?
Eu fiz uma reflexão esses dias, e aí, como é que você quer ser visto no seu aniversário de 80 anos? Um cara que realmente gerou impacto, causou transformação nas vidas, ou não? Um cara mediano que passou por passar e aí tá tudo bem. Então, você tem que ter a motivação. Qual que é a sua motivação? Eu quero ser alguém melhor, eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero dar um conforto à minha família. Tudo isso tem que ser identificado. E eu tenho, assim, visto isso, que é uma coisa muito importante. Identidade, né? Sim. Autoconhecimento, gerenciar as emoções, que é controle das emoções, e a motivação, que é o propósito. Entendeu? Virou moda agora falar de propósito, né? É o propósito de vida. Então, você tem que ter um propósito. Você tem que reconhecer aquilo que te faz acordar todos os dias. Por que eu acordo tão cedo? Eu tenho acordado 4h30 da manhã para fazer uma devocional, ler algumas páginas do livro e aí um tempo de oração e ir para a academia. Por quê? O meu motivo eu entendi que se eu cuidar da minha saúde, eu vou ter mais tempo com a minha família. Em vez de eu viver aí 60, 70 anos, eu vou viver 100. Né? Que minha esposa não esteja vendo, né? Que ela sabe Só tá aqui que eu vou durar 100 anos. Depois. Que eu vou durar 100 anos, entendeu? Então, isso é muito importante. Quarto pilar, a empatia. Né? Empatia. O que é essa tal da empatia? Eu só vim falar simpatia. A empatia, Igor, é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do próximo. Cara, isso é extremamente importante. A compaixão para com o outro. Como é que eu quero viver uma vida boa, uma vida de paz, se eu não tenho a capacidade de me colocar no lugar do próximo? Né? As pessoas passam a vida inteira querendo ser somente o certo, o dono da razão, e acabam caindo em problemas que às vezes não vão mais conseguir controlar. Então a empatia é essa capacidade de você ver o lado do outro, tentar achar aquilo que é melhor. Né? Não sei se eu posso contar uma historinha aqui para você. Pode contar. Né? Aconteceu um belo dia, e aí depois que eu comecei a tratar as minhas emoções, parece que tudo acontece para tentar te provar, né? Você tá bom na inteligência, então vamos ver se você tá bom. Né? Vamos ver. E aí o mundo parece que conspira. É muito doido, entendeu? Então, eu comecei a acordar muito cedo e eu resolvi ter algumas atitudes diferentes. Certo. Porque eu precisava melhorar o meu relacionamento, né? Certo. Então, eu comecei a preparar o café da manhã para minha esposa, para minha família. Legal. E aí eu acordava muito cedo, né? Fazia o café da manhã, deixava a mesa pronta. E quando minha esposa acordava, já estava tudo pronto, a gente tomava café e ia fazer o que tinha que fazer durante o dia, né? E aí eu comecei a fazer isso e tal, e vi os resultados que eram interessantes, né? É muito bom, é uma coisa simples que você faz, mas gera muito resultado. Tem um valor enorme. E aí eu estava lá um certo dia, fazendo esse café da manhã, como todos os dias, e aí sempre fazendo o café da manhã, ouvindo uma musiquinha legal, né? Às vezes alguma música, né? Alguma orientação espiritual, alguma coisa, mas sempre ouvindo uma música certo. Que me ativasse, né? Que me botasse para cima. Não vou ver coisa de sofrimento, né? Logo cedo. Vai ficar depressivo o dia todo. Então, ouvindo uma música lá e tal, e aí minha mãe me ligou. Baixei o som, né? Atendi a ligação. Eu acredito que minha mãe estava tentando resolver sobre... Ela estava com a casa alugada, estava com problema com o inquilino, queria saber o que fazia. Eu falei, mãe, vende essa casa e tal, investe. Aplica em fundos imobiliários. Em fundo e tal. Não tinha ainda o conhecimento de fundo. Então eu falei, não, investe alguma coisa, sei lá. Né? Falei isso para ela. E aí, no momento em que, nesse pequeno intervalo que eu baixei o som para atender, que eu desliguei, que eu fui aumentar o som, que eu estava no celular na mão, a minha esposa acordou. Nesse intervalo, entendeu? E aí foi mágico. Foi um momento mágico, você não está imaginando. Porque a minha esposa, ela acorda que parece que ela nem dormiu. Perfeita já, entendeu? Maquiada, tudo bem. Incrível. E não é assim, tá? Se você não casou ainda, não é bem assim. Não é assim, não? Não é bem assim. Oxi. Mas você vai descobrir posteriormente. Calma, tá? Cada coisa ao seu tempo. E aí, eu tô ali, terminando o café da manhã, ela virou para mim, com muito amor no coração, e falou assim, desse jeito o café não sai, só no celular. Cara, eu fiquei possesso naquele momento, você não tá entendendo, não. Não, me gerou uma raiva, deu... Sabe aquela vontade de você dar e jogar os tudo no chão? Você deixa, eu não vou mexer nesse café da manhã mais não, rapaz. Como é que eu acordo cedo, preparo o café, eu vou resolver um problema, aí eu recebo essa logo cedo. Mas eu percebi que são as provas que estão te fazendo ser testado para você realmente mostrar que você está tendo aquela transformação que eu havia falado. Eu respirei. Meu amor, tá quase pronto, tá? Bom dia. Bom dia. Vai lá e vem tomar café que já está quase pronto. Então, essa é a situação que você pode ter empatia para com os outros. Porque, de repente, ela não acordou num bom momento.
ela acordou um pouco mais cedo. De repente tem a questão feminina, né? Que as pessoas falam, esse questão de tensão pré-menstrual é psicológico. Não é. É biológico, é hormonal, o corpo totalmente muda. Então você tem que aprender isso também se você quer ter um relacionamento. Então é importante você entender isso tudo. Então foi uma prova para mim. E eu percebi que as coisas estavam sendo mudadas, sendo transformadas dentro de mim, né? Através dessa situação. Então fica aqui essa dica, né? Comece a prestar atenção mais nas coisas, tenha mais empatia com o seu relacionamento. E quinto, para a gente poder finalizar aqui, a questão dos pilares, né, da inteligência emocional, é a comunicação efetiva. Né? É a forma em que você se comunica. Porque não é só o fato de você mandar a informação, é como ela vai ser recepcionada. Muitas das vezes, presta atenção nisso aqui, muitas das vezes as pessoas ouvem coisas que você não falou. E acontece muito, porque às vezes você está muito assoberbado, com pressa, e aí você fala uma coisa, ela entende outra, e aquilo gera um problema muito grande. E você, na sua intenção, falou, eu falei para ela fechar a porta. E ela entendeu, não, a porta já está fechada. E aí os dois começam a brigar, porque a porta dormiu aberta. Você entendeu? Então tem que ter clareza na comunicação. A comunicação tem que ser assertiva. Se você percebeu que não foi entendido, repita. Não tem problema repetir 1, 2, 3 vezes, mas façam com que a comunicação chegue ao ouvinte de forma correta e com qualidade. Né? Então, acredito que os 5 pilares são esses, Igor. Perfeito. E vamos pontuar aqui os que eu trouxe aqui. Certo. Motivação e a comunicação efetiva. Vamos de trás para frente, né? Que é interessante essa logística. Comunicação efetiva. É interessante, de fato, quando você comunica. Uma coisa é você, na verdade, falar, né? Outra coisa é a pessoa entender. Isso. Aí, como você estava explicando, um dos pontos é colocar a pessoa para repetir aquilo que você falou, né? Exatamente. Que aí a comunicação fica mais alinhada. E no relacionamento, principalmente. Porque são provas, né? Que a gente vai passando, de fato. São testes que a gente coloca de fato a inteligência emocional na prática. Sim. E outro ponto que eu estava refletindo é que, assim, é fácil desenvolver inteligência emocional? É fácil você se colocar no lugar do outro? Como que você enxerga isso? Igor, a palavra fácil eu acredito que não se encaixa aqui, mas é possível. Basta que você se dedique, coloque foco, como todas as coisas na sua vida, e busque um conhecimento. Vai estudar alguma coisa, né? As pessoas, algumas pessoas que eu tenho falado sobre a questão da transformação, e aí eles ficam, não é transformação, é mudança de ambiente, não é transformação, é não sei o quê. Eu falei, cara, é transformação. Como é que eu vou transformar no ambiente que eu estou? Vai ler um bom livro, companheiro. Vai assistir um podcast desse aqui, ó, com tanto conhecimento, entendeu? E se você que está assistindo esse podcast, você já está muito além de outras pessoas que passam o dia assistindo Netflix, porcariada, coisa que não vai trazer nenhum conhecimento para ela, não vai agregar valor nenhum. Então vá buscar coisas que realmente vão te preencher. Porque essa transformação vai fazer com que a tua vida transforme e mude de uma vez por todas. Você entendeu? Então a palavra fácil não se encaixa. Mas que é possível de fazer, porque eu sou uma prova viva disso, cara. Pronto. Cara, já tive muito atrito, muito problema, por coisas os cascalhos, né? Não, os cascalhos. Derrapava por pouca coisa, viu? Eu te garanto, entendeu? Excelente. E o outro ponto é sobre a motivação. Certo. Como hoje, que você... Eu entendo que você é a prova viva, você demonstra isso, né? Como que você lida em, por exemplo, às vezes dormir tarde, acordar mais cedo, repetir isso ao longo do tempo, estudar nessa manhã, né? E aplicar isso na sua rotina? Como que é? Os bastidores. Olha, Igor, a questão é a seguinte, e nossos telespectadores, né, que estão aí nos ouvindo. A questão é que a gente tem que começar a criar bons hábitos. Pronto. Né? Acho que a palavra-chave disso tudo acontecer é criar hábitos. E esses hábitos, eles vão se repetindo, daqui a pouco eles começam a ser tranquilos para você fazer. No início é difícil, é dolorido, porque às vezes na sua casa a sua esposa não consegue alinhar o mesmo horário de sono com você, e às vezes você fica assim, né, bravo porque ninguém dormiu na mesma hora, e aí tem as crianças, muitas vezes as crianças dormem lá em casa, no meu quarto, na minha cama, e aí uma passa o pé por cima de mim, outra chuta, outra empurra e acorda de noite, e aí como você acorda 4 e meia da manhã, não dá para ter uma qualidade de sono, e às vezes isso atrapalha o teu dia.
Então você tem que ter uma tranquilidade para poder tentar resolver essas coisas. Porque quando você começa a criar bons hábitos na tua vida, as coisas acabam se encaixando. É incrível, cara. Parece que é aquela situação. O mundo conspira para aqueles que realmente começam a praticar bons hábitos. E a grande questão é, e essa é uma frase que eu quero que as pessoas gravem, anote em algum lugar, que é assim um código poderoso. Não existe você alcançar excelência sem você ser uma pessoa constante. Então, sem constância, não existe excelência. Sem um investimento mensal, sem um controle, não existe você ganhar grandes coisas com a questão de bolsa, né? Sem a questão dos rendimentos. Sem você praticar exercício todos os dias, não tem como você chegar a um resultado de sair de 117 quilos e passar para 88. E assim, fiquei bem, né? Não fiquei com aquele aspecto de doente, foi bom. Esse dia um cara pediu para levantar a camisa, que ele disse que eu tinha feito uma bariátrica. Não, você fez, não existe isso. Eu falei, cara, não tem nada contra quem fez, mas eu não fiz. Então, a constância... O hábito é o que faz você chegar à excelência. Então, vá praticando esses hábitos todos os dias e trocando os amores antigos que só trazem problemas para você por amores novos que vão te dar saúde, qualidade de vida, tempo, paz, prosperidade e amor, que é o relacionamento que nós temos com as pessoas. Entendeu? Eu acredito que essa é a grande chave hoje para você produzir essa transformação de vida para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Ótimo, excelente dica. E eu quero te falar algo para você desenvolver a sua inteligência emocional, aplicando isso em outras áreas da sua vida, em outros pilares da sua vida. Porque quando você aplica isso em outros pilares, você vai começando a refletir para os demais. Então, por exemplo, você não malha, faz uma flexão amanhã e depois vai aumentando uma por dia, mas só faz uma amanhã. Se você quer implementar um hábito de ler, lê uma página amanhã. Só isso. Se você quer um resultado novo, manda mensagem para uma pessoa nova só amanhã. Então, a constância, o ato de você fazer todos os dias só mais uma página, mais uma flexão, conectar com mais uma pessoa, ao longo de um ano foi exponencial, né? Sim. Você já leu um bom livro, né? Perfeito. Entendeu? E esse que é o grande lance, né? Esse que é o grande lance hoje. As pessoas, como eu falei já nos outros podcasts, as pessoas querem. Mas entre querer e fazer é uma ponte de 1.000 quilômetros. Tem muita distância entre, né? Isso. Muito bem. Tardelli, então se a gente fosse... Essas foram as minhas dicas práticas, né? Certo. Quais que seriam, então, as dicas práticas... 3 dicas, vai. 3 dicas que funcionaram contigo e você quer passar para quem tá nos assistindo. Quais seriam elas? As principais transformações que ocorreram em minha vida, elas foram baseadas através de metodologias, né? O método de se transformar, entendeu? Então, o principal dele, a primeira dica é você começar a mudar as suas crenças. As crenças são, é o que transforma, o que dá em você a estrutura de você ser uma pessoa diferente. Porque com a crença que você tem e continuar vivendo com ela, você não consegue essa transformação, não gera. Entendeu? Então, a crença tem que ser mudada. Você tem que realmente buscar crer em coisas novas, né? E, acima de tudo, ter uma crença em algo maior. E eu gosto de falar, e as pessoas, às vezes, alguns têm dificuldade nesse assunto, mas eu falo abertamente porque eu acredito que quando você tem fé e acredita em Deus, as coisas se tornam de uma forma tão fáceis que você consegue romper. Então, a crença em algo maior, você ter fé, e fé é acreditar sem duvidar, entendeu? E isso faz a transformação na tua vida. Então, a primeira coisa é a crença. A segunda é os hábitos. Crie novos hábitos, instaure na sua mente novos hábitos, crie novas trilhas neurais, né? Comece a estudar sobre novas coisas, porque com novos hábitos os resultados vão chegar. Não tem como não chegar. Eu desafio qualquer um a malhar 2, 3, 4 meses seguidos e não chegar a um resultado. Eu desafio qualquer pessoa. Eu desafio qualquer um a trabalhar 15 horas por dia, realmente naquilo que tem que ser feito de forma correta, a ficar pobre ou ficar em dificuldade. Não tem como, cara. Então, o hábito faz com que as pessoas realmente alcancem aquilo que elas querem. Perfeito. Entendeu? Então, crença, hábito e a questão do ambiente, que é extremamente importante. Porque não tem como você mudar a sua crença, querer criar novos hábitos e permanecer nos mesmos locais que você sempre esteve.
Algumas pessoas ficavam me perguntando assim, cara, eu não vi mais você naquele barzinho, não sei o que e tal. Não vi mais você naquele espetinho, ppp. Cara, são coisas que não fazem sentido. Não é que eu deixei de gostar daquelas pessoas, eu não sou mais amigo daquelas pessoas. Não, eu sou amigo de todo mundo. Continuo a mesma pessoa aqui. Só que hoje eu consigo perceber que certos ambientes não vão proporcionar aquilo que eu quero alcançar. Às vezes as pessoas querem ter um encontro especial com Deus, querem ter uma metanoia, uma transformação de vida, gerar algo que ela nunca teve. Num boteco, num lugar que não tem nada a ver. Tardelli, então Deus não vai fazer lá? Vai. Só que quando o ambiente é propício àquilo, sim, quando o ambiente é preparado para aquela situação, ela vai acontecer mais fácil. E aí você vai sim encontrar uma transformação que você sempre procurou. Então, essas são as 3 dicas que eu quero deixar aqui. Você mudar as suas crenças, produzir novos hábitos, que é importante, criar novos hábitos, e, acima de tudo, mudar os seus ambientes, entendeu? E então o resultado vai chegar. Excelente, excelente. E esses 3 pontos que você falou aqui, de fato, se fosse para a gente desafiar aqui, a gente desafia você a fazer uma dessas dicas aqui, e se você não tiver resultado, manda uma mensagem no Instagram falando, eu não tive resultado. Exatamente. Né? E qual que é o seu Instagram, Tardelli? Como que as pessoas fazem para te encontrar? Olha, meu Instagram é Tardelli Vieira, @Tardelli Vieira. Nós estamos lá no meu Instagram, muito material, muito conteúdo relacionado à inteligência emocional, relacionado a como você mudar, como você transformar a sua vida. Você que não tem um propósito, eu tenho um material muito bom lá sobre como você identificar o seu propósito de vida. Nós temos feito um trabalho assim, extraordinário, todos assim sobre a luz dos princípios milenares, né? Que é a palavra, que é a Bíblia, que já está aí dando certo há mais de 2000 anos. Né? Então não tem como dar errado. E não não é as coisas que eu penso, ou que eu acho, ou que eu penso que talvez seja, mas é coisas que são assim, extremamente baseadas nas escrituras bíblicas. Né? A inteligência emocional está extremamente ligada à palavra, e se você começar a buscar a palavra, você vai ter uma inteligência emocional logo ativada. É verdade. Então, lá no meu Instagram, né, a gente faz live todos os dias, às 7h37 da manhã. Né? Quero convidar você que não assiste. Estamos lá todos os dias, às 7h37 da manhã, com a nossa live. E esta live a gente trata muito disso. Inteligência emocional, de problemas, relacionamentos com seus filhos, com seu cônjuge, entender melhor as pessoas, que é o que mais vai te ajudar a transformar a vida. E buscar sempre, Igor, impactar vidas. Né? Eu acredito que eu já te falei isso, e eu vou repetir aqui. Eu tenho uma missão que é ativar 1 milhão de pessoas. Né? Essa missão foi colocada em meu coração, de fazer com que 1 milhão de pessoas passem pela mesma transformação que eu passei. Para que elas possam sentir as mesmas coisas que eu tenho sentido. E, acima de tudo, a começar a ter fé em algo maior, né? Mudar a crença. Então, lá eu tenho esse papel e eu faço todos os dias, é gratuito. Você pode ir lá, de graça, não dói, é rapidão, entendeu? Então, a gente está lá, @Tardelli Vieira, todos os dias às 7h37 da manhã. Excelente, excelente. Tardelli, esse bate-papo aqui foi sensacional. Coloquei aqui vários pontos, que é isso, né? Esse troca de ideia, esse bate-papo é justamente conectar com pessoas que estão alinhadas e um vai aprendendo com o outro. Certo? Exatamente. Então, eu quero te agradecer a participação nesse podcast, tá bom? O nosso podcast. Eu espero que você tenha pegado esses insights, essas sementes aqui e aplique eles na sua saúde, no seu pilar familiar, no seu pilar de financeiro, enfim. Mas, para a gente encerrar mesmo com chave de ouro, você tem alguma palavra para a gente finalizar? Eu tenho aquela coisa que eu te falei, a gente vai lendo as coisas e vai desvendando algumas coisas, né? O que você desvendou? E é engraçado que é muito interessante, que é bíblico, né? Sim. Existem riquezas ocultas, né? Que as pessoas que conseguem desvendar, elas são as pessoas que realmente vão reinar sobre esta terra. Uhum. E eu entendi que existe um dispositivo muito rico e muito importante chamado arrependimento, entendeu? Esse dispositivo ele foi dado por Deus e foi testificado em Jesus Cristo. Né? Então, esse dispositivo do arrependimento, você pode acionar ele qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Então, presta atenção nisso daqui, para ficar gravado para você e para as pessoas que estão assistindo. Quando você acessa esse dispositivo, você vai liberar um mecanismo de 2 coisas que vai mudar a sua vida, que é a misericórdia e o amor que vem do alto.
Se você tiver o entendimento que a misericórdia vai transpor a tua vida, independente do que você é, independente do que você fez, você já começa a mudar o teu status quo, o teu status de pensamento e status de vida. E quando você aprende que o amor por você, por esse Pai amoroso, por esse Deus bondoso, é incondicional, não importa o que as pessoas vão te falar, não importa o que vai acontecer no teu dia a dia, as coisas internas não vão jamais tocar naquilo que é interno. Então, esse é uma chave poderosa que eu tenho entendido e tenho aplicado na minha vida e tem causado transformações extraordinárias em mim, na minha família, nas pessoas que estão ao meu redor. Então, é o dispositivo que realmente transforma a vida, que é a questão do arrependimento. E serve para tudo. Ah, tá, é só sobre Deus? Não. Se você estiver fazendo alguma coisa errada que não está dando certo em relação aos seus investimentos, você tem que se arrepender e não fazer mais. Sim. Se você está tendo muita briga no seu relacionamento, você tem que se arrepender e não fazer mais. Então, é um dispositivo que serve para tudo na nossa vida, né? Então, acredito que essa é uma chave poderosa que eu tenho entendido sobre ela bastante. Excelente. Se você entendeu de fato, comente aí no nosso vídeo. Eu me arrependo. Que a gente te espera no próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. E... Até mais, general. Até mais, general. Muito obrigado. Fico muito lisonjeado em vir aqui, viu? É uma honra estar nesse podcast. E espero que ter contribuído bastante. Demais. E, acima de tudo, buscar levar transformação para a vida das pessoas, né? Amém. Tchau, tchau.